ponto espiritual. Na primeira parte da conversação, procuramos formar um relacionamento, demonstrando um interesse pela outra pessoa. E aqui, procuramos descobrir em que a pessoa se interessa. E se este ponto de interesse tem implicações espirituais, partilhamos nosso testemunho pessoal. Vou dar um exemplo. Eu era pastor de uma pequena igreja. E logo após o meu primeiro sábado, uma senhora veio até mim e disse: Mark, eu sinto muito, mas o senhor não poderá vir à minha casa visitar-me. Meu marido recusa que algum pastor adventista venha. Ele me disse que, se algum pastor adventista aparecer lá, ele vai pegar este pastor e atirá-lo na rua. Portanto, não apareça em casa para visitar-me. E eu respondi: eu tenho uma pergunta para lhe fazer. A que hora seu esposo está em casa? Ela disse: sempre depois das 16 horas. Ele sai do trabalho lá pelas 3h30 e lá pelas 4 horas está em casa. E eu lhe disse: amanhã às 16 horas estarei lá. Ela disse: não. Ele garantiu que vai jogar na rua o próximo pastor adventista que for lá. Retruquei que ele era justamente alguém que eu queria conhecer. Eu não estou nem um pouco preocupado. Qual a altura dele? É desse tamanho? Quanto ele pesa? Não é muito, eu acho que é peso médio. Bem, eu vou precisar correr rápido. E ela disse: poderá ser preciso. Às 4 horas do dia seguinte eu estava lá tocando a campainha. Mas antes eu orei ao Senhor. Senhor, ajuda-me. Que nos primeiros segundos de nossa conversação, no momento em que eu falar com ele, ajuda-me a descobrir coisas interessantes sobre ele. Ajuda-me a fazer perguntas que o levem a falar de si mesmo, para desviar de mim o foco da atenção. Antes de ir, eu perguntei à esposa dele qual era o principal interesse da vida dele. Ela respondeu que o que mais o interessavam eram as armas de fogo. E eu pensei: não é possível, nada poderia ser pior. Ela disse: ele adora armas. Eu pensei: eu nada sei sobre armas. Mas farei algumas perguntas a ele. Então toquei a campainha da porta. Eu havia pedido a ela que não atendesse a porta quando a campainha tocasse às 16 horas. Deixe que seu esposo atenda a porta. Porque se a senhora atender, ele perguntará quem é, e como a senhora não deve mentir, terá que dizer: é Mark Finley. Ele dirá: então, diga que não estou aqui, criando uma situação de conflito. Portanto, não atenda. A campainha tocará exatamente às 16 horas e a senhora deverá estar em qualquer outro lugar. E deixe-me falar a sós com ele. Às 16 horas em ponto, eu toquei a campainha. Quando o esposo atendeu, eu notei atrás dele um móvel com armas. Então eu lhe disse: prazer, eu sou Mark Finley, o novo pastor adventista. E ele disse: o senhor é o quê? Eu respondi: eu sou Mark Finley, sou o novo pastor adventista. E vim aqui porque soube que o senhor entende de armas. E eu gostaria de falar-lhe a respeito de armas. Ele disse: o quê? Repeti: sou o novo pastor adventista, ouvi que o senhor se interessa por armas. E eu gostaria de saber algumas coisas sobre armas. E então ele me fez entrar e sentar. Perguntei-lhe: o senhor mora aqui há muito tempo? E, bem, minha esposa tem morado no sul de Massachusetts. Eu sou novo na cidade. O senhor já se filiou a algum clube de tiro ao alvo? Não, eu não me filiei a nenhum clube de tiro ao alvo. Mas aquelas armas são interessantes. De que tipo são? E ele me falou das armas. O Winchester é assim, assim. Que tipo de pistola é esta? E enquanto conversávamos, ele disse: pastor, vamos dar uns tiros? Vejam, eu nunca havia atirado em toda a minha vida. E ele disse: pastor, no fundo do quintal, eu pratico tiro ao alvo. Vamos? E então pegou um rifle e o colocou em minhas mãos. Depois nós saímos para o quintal. E lá no quintal havia um poste. E ele apanhou uma lata e colocou em cima dele. Depois ele disse: pastor, nós ficamos aqui nesta linha. Minha esposa guarda sempre algumas latas de suco para mim. E eu
E eu pratico todas as noites. Eu chego em casa às 16 horas e atiro nas latas sobre o poste. Pastor, o senhor vai atirar. Eu sei que o senhor deve ter jeito porque se interessa por armas. Mas antes de tentar, eu vou ensinar-lhe como se atira. Então ele pegou a arma e fez pontaria. O primeiro disparo passou acima da lata. O segundo passou bem perto dela. Eu vi quando a lata balançou em cima do poste. O terceiro disparo pegou bem no meio da lata. Havia um ar de orgulho no rosto dele. Ele sorriu e disse-me, pastor, é a sua vez. Eu fiz uma breve oração. Eu disse, Senhor, envia um anjo aqui e ajude-me a acertar aquela lata. Mas principalmente, Senhor, ajude-me a apontar na direção certa. Se eu não fizer, machucarei o ombro. Vou dizer-lhes algo. É um pastor que está falando, isso é verdade. Eu nunca havia atirado com uma arma. Apontei para o alvo e puxei o que parecia ser o gatilho. Saiu um disparo e... bum! E quando olhei, a lata voou do poste. Eu não sei se um anjo a derrubou, se foi a bala ou o vento que a explodiu. O homem tinha uma expressão de espanto. E ele olhou-me e disse, pastor, atira de novo. Eu respondi, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu só faço isso uma vez por dia e eu não quero revelar os meus segredos. Na próxima vez que vier aqui, eu poderei atirar de novo. Depois nós entramos na casa e nós nos sentamos. Falei-lhe que estava apreciando a companhia dele e aproveitando muito. Disse-lhe que era ótimo dar tiros e que algumas pessoas disparavam em outras, mas que eu preferia disparar em latas. Ele concordou comigo e disse que as armas podem ser usadas de um modo destrutivo. Então eu lhe disse, pense nas guerras que já tivemos e nos milhões de pessoas que morreram nas guerras, nas pessoas partidas pelo meio. Eu felicito por atirar em latas e não em pessoas. Depois lhe disse, a Bíblia diz que um dia todas as tristezas, a dor e o sofrimento nesta terra terminarão. Eu vou falar sobre o céu no próximo sábado de manhã na minha igreja e de um dia quando deporemos todas as armas e equipamentos bélicos e não mais teremos de nos preocupar com bombas caindo. O senhor gostaria de ir? Eu apreciaria se o fizesse. No sábado seguinte, aquele homem estava com a esposa sentado na terceira fila na igreja. Evangelismo pela conversação. Comecem onde as pessoas estão. Sejam armas, sejam pescarias, sejam esportes. Depois mudem gradativamente o assunto para coisas espirituais. Se virem que elas resistem, se perceberem sinais de luz vermelha, então não devem prosseguir. Porém, ao mudarem gradativamente para coisas espirituais, quando a mente e o coração se abrirem, poderão deixar-lhes um folheto, poderão deixar um livro, poderão deixar-lhes ótimas revistas, convidá-los para um seminário sobre Daniel ou Apocalipse. Deus pode inspirar várias possibilidades.